que o Alzheimer é hoje uma doença multifatorial, que é a forma mais comum da demência e que é um tipo de demência que realmente provoca uma deterioração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas, como seja a memória, a atenção, a concentração, a linguagem, o pensamento, não é? E que esta deterioração tem como consequências estas típicas alterações no comportamento, na personalidade e na capacidade funcional destes pacientes, o que dificulta a realização das suas atividades da vida diária. Portanto, nós entendemos hoje que esta é uma doença que já está descrita há 120 anos quase, na qual realmente as células cerebrais sofrem esta redução, não é? Este encolhimento, tanto de tamanho como de forma, e que se formam uma espécie de umas tranças no seu interior, e estas placas, como disse muito bem, que realmente impossibilitam a comunicação maravilhosa que se dá dentro do nosso cérebro e que, portanto, vai danificar as conexões existentes entre as células cerebrais, que depois vão acabar por morrer, e o que se vai traduzir em termos clínicos numa incapacidade de recordar a informação. Portanto, deste modo, nós podemos dizer que a doença de Alzheimer afeta as várias áreas cerebrais na qual se vão perdendo certas funções ou capacidades e que classicamente, raramente podemos voltar a recuperar, embora hoje nós já sabemos que existe a neuroplasticidade cerebral e que, portanto, é isso que fazemos dentro da medicina integrativa e das técnicas complementares, que é a recuperação ou a tentativa de recuperação destas funções. E, portanto, quando nós falamos, por exemplo, aqui na neuroplasticidade, nós sabemos que é a capacidade do sistema nervoso de se readaptar, de se remoldar a nível estrutural e funcional ao longo do seu desenvolvimento neuronal quando está sujeito a novas experiências. Isto é uma característica única que vai fazer com que estes circuitos neuronais sejam mais maleáveis, o que está na base da formação da memória, da aprendizagem, por exemplo, e na adaptação a eventos traumáticos ao longo da nossa vida. E eu acho muito importante aquilo que o Nelson acabou de dizer, porque fez um somatório daquilo que em termos tóxicos nos pode levar ao Alzheimer, que é de facto a forma mais comum da demência, como já falamos, que no fundo se caracteriza pela morte neuronal em determinadas partes do cérebro, e o aparecimento destas tranças e destas placas senis, como disse, que vão impossibilitar a comunicação entre as células nervosas, que vai por outro lado provocar as alterações no comportamento, e também por estes depósitos da beta-amiloide, que é esta proteína que é normal, que se vai acumular porquê? Porque a glia não a consegue processar e remover. E estas placas senis, estes aglomerados de células mortas em torno do núcleo da célula amiloide, e as tranças e o aumento dos níveis da proteína tau, não nos podemos esquecer que esta proteína é uma proteína que é componente das tranças e do beta-amiloide, são as que depois vão dar as características todas que nós sabemos como sendo o Alzheimer. Portanto, o que é que eu acho que é muito importante nós comentarmos hoje com as pessoas? É que em termos de causas suspeitas do Alzheimer, daquilo que pensamos em termos da medicina integrativa, podem estar realmente os fatores ambientais, tanto como a toxicidade ambiental em termos de poluição ambiental, como do próprio ruído eletromagnético. O ruído eletromagnético é aquilo que nós chamamos hoje em dia de toxicidade eletromagnética, como as perturbações bioquímicas intrínsecas da própria pessoa, como os processos imunitários ou autoimunitários que nós sabemos que podemos ter, como por exemplo quando existe sobrecarga de metais pesados, pela existência, por exemplo, de amálgamas dentárias ao longo da nossa vida, a inflamação crónica persistente, que tem a ver com o facto de cronicamente nós estarmos inflamados, quer seja pela poluição, quer seja pela alimentação, quer seja pelo stress, nós estamos inflamados cronicamente, em termos da matriz extracelular, ou seja, nós temos um excesso de cortisol que vai inibir o nosso córtex pré-frontal, mas isso faz com que a nível global do nosso corpo exista uma autoinflamação. E depois temos de nos lembrar que existe o síndrome de inflamação das mucosas,
que é preciso recordar que a glia é a matriz extracelular do cérebro e que isto é muito importante. E mais uma vez digo que tudo o que seja a odontologia neurofocal é uma causa claríssima da doença de Alzheimer e temos hoje em dia diversos estudos, como por exemplo um que saiu na revista Science Advance, que dizia exatamente que a porfiromonas gengival está como causa da doença de Alzheimer, exatamente porque é uma causa, é um patogénio chave da periodontite crónica e que foi identificado no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer. E que isto é muito importante porque pode explicar que exista uma colonização cerebral e no aumento da produção de uma proteína que é um componente das placas amiloides e que realmente tem a ver com esta bactéria que existe na nossa boca anomalamente. Portanto, estes estudos que estão a ser feitos já pelo menos há 3 anos para cá, que ligam realmente estas bactérias ao aparecimento do Alzheimer, são muito interessantes porque então passamos a comprometer toda a nossa saúde bucal com uma doença que se considerava que era neurodegenerativa e que nem nos passava pela cabeça que pudesse estar relacionado. Realmente, a conclusão major é que existe uma quantidade significativamente maior de enzimas bacterianas tóxicas nos cérebros dos pacientes com Alzheimer e, portanto, é muito interessante porque estes investigadores que estiveram responsáveis por este estudo dizem que um dos pilares do tratamento é uma saúde oral adequada, como se, no fundo, isto fosse uma causa inflamatória ao longo da nossa vida. É muito interessante. Portanto, a ciência já identifica hoje uma relação entre as bactérias da boca e o Alzheimer. E nós sabemos também que isso tem a ver com a disbiose intestinal, como disse, e tem a ver também com a inflamação crónica persistente. Portanto, é muito importante que as pessoas que nos estejam a ouvir que se lembrem que a periodontite crónica provocada por esta porfiromona gengivalis pode levar a uma maior produção da beta-amiloide, que é realmente a proteína que está minimamente estudada, que se acumula no cérebro de pacientes com Alzheimer. É isso aí. E aqui eu queria fazer uma abertura de parênteses, porque já temos algumas pessoas na sala. Então, eu queria apresentar a doutora e professora Ana Moreira. Ela é médica, especialista em gerontologia, com mestrado em medicina do envelhecimento, medicina anti-aging. E, atualmente, ela é o CEO, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, né? E queria também aproveitar o nosso querido Nelson Anunciato, que é o nosso neurocientista, que tem feito tantos vídeos maravilhosos no YouTube, através dele mesmo e através da Jolivie, né? A Jolivie também tem sido uma parceira muito bacana nesse processo, né, professor? E eu realmente me sinto honrada, né, como presidente de uma sociedade aqui no Brasil, de estar criando, né, os braços abertos aí. O povo, está a criar isso, o povo. O povo, mas um povo do bem, da parceria entre pessoas que são verdadeiramente pesquisadores, cientistas, estudiosos crônicos, né? Eu costumo dizer estudiosos crônicos. Faltou dizer que o povo tem 3 corações. Então, aí eu quero muito que todos se sintam muito bem-vindos, né, nessa live, e que é mais um webinar do que uma live, né? Na verdade, a gente está discutindo aqui uma questão de... Vou fechar só um pouquinho aqui alguns microfones, tá? Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa no finalzinho, pode ser por chat, tá bom? Que a gente está gravando aqui, só para não ficar muito barulhento, assim. Mas, então, eu me sinto muito honrada, tá? O meu querido Nelson Anunciato estava falando do polvo, né? Então, eu aproveitei essa metáfora aí do polvo para a gente falar que a gente agora está tentando criar aqui um polvo do bem, né? Com essa questão dos nossos congressos, pós-graduações, webinários. Eu acho que é muito importante também, sim, Cristina, comentarmos com as pessoas que nos estão a ouvir os sintomas
da doença de Sim, com Alzheimer. Porque certeza. nas fases iniciais, os sintomas da doença de Alzheimer podem ser muito subtis. Pode começar por um lapso de memória, pode ser uma dificuldade em encontrar as palavras certas para objetos comuns do cotidiano e que estes sintomas se vão agravando à medida que as células cerebrais vão morrendo e a comunicação entre as células fica alterada. Portanto, quando temos a dificuldade de memória persistente, frequente, especialmente de acontecimentos mais recentes, ou quando os pacientes têm um discurso vago durante as conversações, ou quando perdem entusiasmo na realização de atividades, quando demoram, por exemplo, mais tempo na realização de atividades de rotina, ou quando se esquecem de pessoas ou de lugares conhecidos, ou quando, por exemplo, não conseguem compreender questões e instruções muito simples, quando existe uma deterioração de competências sociais, ou quando há uma imprevisibilidade emocional. Então nós temos que ter cuidado porque a doença de Alzheimer é progressiva, é degenerativa e a partir daqui o diagnóstico é exigido. Portanto, nós sabemos que é mais comum a partir dos 65 anos e, portanto, a taxa da prevalência aumenta com a idade, que realmente, como disse o Dr. Nelson, que afeta mais as mulheres, afeta uma em cada 80 mulheres mais ou menos a partir dos 65 anos, mas o que eu acho que é importante é sabermos que não existe um teste específico para identificar a doença de Alzheimer. O diagnóstico é observado após um exame clínico cuidadoso, além da história clínica, obviamente, o exame físico, o exame neurológico, é muito importante a avaliação neuropsicológica destes pacientes, porque, obviamente, que o diagnóstico do Alzheimer só seria correto pós-mortem. Então, muitas vezes os pacientes chegam-nos com um diagnóstico de Alzheimer e nós devemos nos permitir discordar ou concordar. É importante percebermos que, conforme foi feita esta avaliação pelos colegas, se enquadram neste quadro daquilo que o paciente está a apresentar ou não, até porque existem doenças com sintomas muito parecidos, como por exemplo os déficits nutricionais, a própria depressão major pode ser, principalmente nas pessoas idosas, confundida entre aspas, com um Alzheimer. Portanto, é muito importante que possamos eliminar outras causas para depois podermos chegar a um diagnóstico e que este diagnóstico, quanto mais cedo seja feito, melhor, porque vai permitir que nós possamos controlar um bocadinho a progressão da doença de Alzheimer. Embora sabemos que em termos convencionais não existe à data uma cura para a doença de Alzheimer, sabemos que em termos daquilo que consideramos a medicina integrativa, e penso que todas as pessoas que nos estão a ouvir sabem o que é a medicina integrativa, ou pelo menos pesquisam sobre a medicina integrativa, e nós sabemos que temos tratamentos tão variados como a ozonoterapia, a hidrocolonoterapia com ozono retal, os soros, a estimulação elétrica transcraniana, a sauna de infravermelhos, são alguns dos tratamentos que fazemos em termos de medicina integrativa, obviamente recordando sempre a eliminação de focos interferentes na medicina dentária integrativa e na eliminação de cicatrizes interferentes na terapia neural. Isto parece-me que é muito importante que as pessoas tenham esta noção e eventualmente depois alguma suplementação ortomolecular, como seja o ômega 3, os medicamentos imunomoduladores, a própria cúrcuma, os quelantes dos metais pesados são extremamente importantes, porque de facto nós sabemos que existe uma sobrecarga de metais pesados, a maioria vindos das amálgamas dentárias da boca, e que realmente um dos sítios favoritos dos metais pesados é o cérebro e, portanto, a ligação entre a sobrecarga de metais pesados e as doenças neurodegenerativas é muito importante. E depois, claro, temos que nos lembrar dos probióticos e da glutamina, porque são fundamentais para curar ou ajudar a modular a disbiose intestinal que está sempre por trás disto. Parece que também se aplica ao cérebro e daí ser muito importante, entre aspas, o exercício físico cerebral, que é toda esta potenciação cognitiva que podemos fazer, exatamente porque sabemos que existem as vias neuronais e aquelas que não estão a ser usadas realmente vão se atrofiar e vão se perdendo ao longo do tempo. E é muito importante que nós ensinemos aos nossos pacientes isto e que possamos fazê-lo e obviamente que entra aqui depois, como disse o professor Nelson,
este estado pró-inflamatório, que na medicina integrativa nós falamos também e diagnosticamos também, que é uma inflamação crónica persistente, pode ter a ver com inúmeras causas, como já falamos, nomeadamente a saúde da boca e o estado da boca, e que o que me parece interessante aqui é que conseguimos relacionar tudo e com isto acho que conseguimos dar uma melhor qualidade de vida aos nossos pacientes. É verdade, e quando a gente fala nisso, a gente está falando em epigenética, né? E que é essa plasticidade corporal em todos os sentidos, né? Eu acredito que até no sentido psíquico, não só no sentido mental, fisicamente falando. Eu acredito que uma pessoa que não desenvolve uma vida social também se torna uma pessoa muito fechada, muito para dentro, e há um retrofeedback. Vamos lá ver uma coisa, nós quando estamos com outra pessoa, nós interagimos a nível do campo eletromagnético, portanto o meu campo eletromagnético interage com o campo eletromagnético da outra pessoa, portanto se eu entro em coerência cardíaca, que hoje é o termo que é utilizado pelo Instituto HeartMath, que é quando eu entro em coerência cardíaca, eu entro em coerência cardíaca ou ressonância cardíaca com o campo eletromagnético da outra pessoa, então eu às vezes eu não tenho que tocar a outra pessoa porque eu já interagi com outra pessoa e eu ainda não a toquei do ponto de vista físico. Então nós sabemos hoje que um abraço no mínimo tem que ser 6 segundos para poder dar uma libertação daquilo que se chamam os neurotransmissores necessários para que eu possa ter entrado em ressonância com esta pessoa. Do ponto de vista físico, do ponto de vista bioquímico, e eu entro primeiro do ponto de vista energético, com o meu campo eletromagnético, e depois eu entro em ressonância do ponto de vista bioquímico. Então isto é muito interessante porque nós hoje estamos a perder isto, porque o facto de que nós não podemos visitar os nossos velhotes, nós não podemos beijá-los, nós não podemos abraçá-los, e sem dúvida que se nós fizermos um estudo, e que iremos fazer com certeza para ver a porcaria que estamos a fazer com isto, à distância, vamos ver que erramos no sentido em que, principalmente a terceira idade, continua a precisar daquilo que se chama o afeto, daquilo que se chama o abraço, e isto, como vocês sabem, isto foi, a partir da Segunda Guerra Mundial, isto foi provado quando uma enfermeira que estava reformada ia ao berçário de um hospital alemão e a única coisa que ela fazia era pegar nos bebés que estavam órfãos, portanto ela estava meia hora com um, depois estava meia hora com outro ao colo, depois estava meia hora com outro ao colo, e os bebés que ao longo do tempo ela foi pegando, sobreviveram. E os outros não, aqueles que só iam ser amamentados com o biberon. Portanto, a teoria dos afetos e do mimo e do que é que isso tem a ver com o nosso sistema imunitário começou aqui a ser comprovado. E nós hoje, com tanto medo que temos desta bichona, estamos a perder isso, mas pronto, mas isso não tem a ver com Alzheimer, ou se calhar tem, não sabemos muito bem. Eu acho que sobre o Alzheimer propriamente dito, está descrito desde 1907, mas eu penso que ainda existem aqui algumas coisas que nós ainda não sabemos muito bem sobre o Alzheimer, nomeadamente em relação à epigenética, como estavas a dizer, Cristina, porque os fatores de risco que sejam os não modificáveis, ainda podemos aqui entrar com alguns fatores de risco e que com isso nós podemos fazer alguma diferença na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o que é importante é passar a mensagem de que quando existe um diagnóstico clínico, nós temos 15 a 20 anos de uma inflamação crónica persistente. Isso é que eu acho que é muito importante. Eu sei que vocês estão já tarde aí, então eu queria que a gente passasse para as considerações finais, né? Sabendo que a doutora Ana pode, nesse momento, ter a palavra. Cristina, é um prazer sempre falar consigo, muito grata ao professor Nelson por ter vindo nos dar todo o aporte da neurociência. Este tema é para mim muito grato, porque realmente eu considero que a doença de Alzheimer é um drama para as famílias dos pacientes que assim têm de lidar com ela e para os cuidadores. Portanto, fiquei muito satisfeita quando conseguimos juntar estas personagens e conseguimos correlacionar todos estes fatores de risco, que
podem estar no aparecimento de uma doença de Alzheimer, e também de alguma forma conseguimos falar um pouquinho dos tratamentos promissores dentro da medicina integrativa, como sejam o ozono, como sejam a sauna de infravermelhos, como sejam as quelações de metais pesados, como sejam a retirada das amálgamas dentro da medicina dentária integrativa, como seja a estimulação elétrica transcraniana. Então, todas estas técnicas nós conseguimos, de alguma forma, retardar a gravidade desta doença. Portanto, acho que também, de alguma forma, explanamos os fatores, nomeadamente os da odontologia neurofocal, tanto pela parte da periodontite crónica com as bactérias, como pela parte dos metais pesados, para que assim possamos abrir um pouquinho a cabeça dos profissionais de saúde que nos escutam e verdadeiramente consigamos fazer a mudança na vida dos nossos pacientes. Um beijo para todos. Até a próxima. Bom. Até a próxima. Obrigada. Um abraço, querida. Um abraço, professor Nelson. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Kênia. Tchau, tchau.